celebrando os 25 anos de PP. Também os 100 anos da Belas Artes. O Publicast chega dando voz à criatividade que vem para fazer história. Olá, ouvintes do Publicast, eu sou a Vitória e a nossa convidada de hoje, além de linda, é roteirista criativa. Raquel Ximenes, muito obrigada por estar aqui na nossa bancada. Obrigada a você, Vitória. Bom, vamos falar sobre a promo do conteúdo audiovisual, né? Um tema muito legal que a gente nunca trouxe aqui. E para começar, conta aí pra gente, né? Sua carreira mistura aí um pouquinho do storytelling, né? Do audiovisual, da publicidade. Conta pra gente como foi seu caminho até chegar nesse ponto aí, nesse mercado de promo, mercado do audiovisual. Nossa, a minha trajetória é bem longa. Senta que lá vem a história. Eu tenho 20 anos de carreira. A minha primeira formação é rádio e TV. Então, eu comecei lá atrás, sendo estagiária na TV Cultura. E lá na TV Cultura, eu não conhecia o departamento de chamadas. E foi uma chefe minha que falou assim, eu acho que seria muito legal você passar pelo departamento de chamadas e tal. E eu... Por que eu? Eu não quero ir para chamadas. Eu queria fazer programa. Eu queria ser garota de programa. Opa! Olha lá! E aí eu fui para chamadas, porque ela falou, acredita em mim, vai ser legal e tal. E eu fui para chamadas e eu me apaixonei. E aí de lá eu fui para Record, aí passei pela Record, pela Band, Nickelodeon, e atualmente eu estou numa empresa que fica no Uruguai e eu presto serviço para a Pluto TV. Então, a minha trajetória foi bem longa, começando há quase 20 anos atrás, mas começou com Rádio TV, depois também fiz pós em marketing e agora eu estou fazendo publicidade aqui na Belas Artes. Nossa, uma longa trajetória aí. Sim. Até chegar... E não é o final, ainda tem muitas coisas aí, com certeza, na sua carreira. Imagina, eu amo estudar, então eu estou sempre me atualizando. Eu acho que é super importante, porque a linguagem, ela é viva, né? Hoje você fala de um jeito, a tendência é uma coisa, amanhã é outra, e se você não se atualiza e está com pessoas que são jovens também... você perde um pouco, né, dessa comunicação. Sim. Então, é muito importante estar sempre estudando, se atualizando, porque a linguagem muda o tempo inteiro. Na era da internet, as coisas mudam muito rápido. Então, os profissionais que vão para frente são os profissionais atualizados que gostam de estudar, né? Bom, para a gente nomear aqui o nosso bate-papo, né? Se a gente pudesse dar um nome, que seria da novela ao Reels. O que essa frase significa para você, de fato? É uma metáfora sobre o conteúdo audiovisual que mudou, né, nos últimos anos absurdamente, como Sim. você falou. E está mudando o tempo inteiro, né? Na verdade, quando eu fui fazer o título da minha palestra, foi uma coisa que eu fiquei pensando muito. Porque quando eu falo promo, muita gente não tem nem ideia do que é. Às vezes eu falo chamada, a pessoa acha até que sabe, mas no fim não sabe. Porque é uma área muito específica do audiovisual, né? E a primeira palestra que eu fiz, há um tempo atrás, foram 6 pessoas. E contando comigo, com meu marido, tinham 8. Porque eu coloquei promo, a propaganda do audiovisual. E as pessoas não entendem o que é promo, né? Pensou que era promo da parte de promoção, do marketing, dos 4Ps. E não. E aí eu falei assim, como é que eu posso traduzir isso de uma maneira mais atual e que a pessoa entenda que é essa transformação? Porque realmente o que eu contei, né, no dia da minha palestra é justamente há 20 anos atrás como era a linguagem de promo e hoje como ela se transformou. Então, a promo... que eu chamei da novela ao Reels, é porque antes a gente fazia só promo de novela, de filme, de programa, e hoje não, hoje o pensamento é 360 graus, e você começa a partir de um ponto, e você tem que olhar para o amplo, né? Antes a gente fazia só para a TV linear, para o que ia no ar, e hoje não, você tem que pensar um OH, você tem que pensar como é que vai ficar no Reels, então isso ampliou. Então, foi daí que eu tirei da novela ao Reels e deu certo, porque foi mais gente. Que legal. Foi umas 30 a 40 pessoas dessa vez. Que legal. Para quem não sabe, a Raquel deu uma palestra aqui na Semana de PP, que é uma semana
muito aguardada pelos publicitários aqui da Belas Artes. E ela deu essa palestra com um tema, e a gente gostou muito desse tema, quis trazer para o Publicast para desbravar um pouco mais e para que aquele conteúdo ficasse salvo e que mais pessoas pudessem conhecer. Então, não são só Foi 30 muito legal. pessoas, várias outras pessoas vão poder ouvir sobre o que você vai falar ainda, né? Não, foi muito legal, assim, ver... eu começo sempre perguntando quem conhece, quem sabe o que é uma chamada, ou quem sabe o que é uma promo, e ninguém sabia. E isso me deixa feliz pela possibilidade de mostrar um outro caminho, sabe? Que tem muito a ver com não só com rádio e TV, mas também com publicidade. E é realmente assim uma área que é muito carente de profissionais, porque a maioria das pessoas não conhecem. E tá aí todo dia, todos os lugares. E a profissão, né? Profissionais da comunicação, os publicitários estão crescendo cada vez mais. Por exemplo, aqui na Belas Artes, o curso de publicidade sendo o curso que mais está crescendo. E eu acho que quanto mais pessoas puderem conhecer essas áreas, acho um curso tão versátil. Super. Né? Quanto mais pessoas puderem conhecer essa área e se interessar, tem várias áreas aí para a gente conseguir atuar, né? De fato. E trabalhar, né, com promo exige aí traduzir uma história em grandes segundos, o que é um desafio, né, enorme. Qual que é o segredo para manter a emoção e a identidade mesmo nesses poucos segundos? A gente diz que conta histórias em 30 segundos, né? É claro que tem variações para mais e para menos, tem chamadas maiores e menores, mas a maior parte mesmo são 30 segundos, né? E a gente fala desse storytelling há muito tempo, antes mesmo de storytelling ser a palavra tão popular hoje, né? Que é realmente você... É mais desafiador do que o trailer, porque o trailer ele é maior, às vezes ele chega a ter 2 minutos de duração, ele vai de 1 a 2 minutos, e a promo não, ela é 30 segundos, né? Então, o que a gente considera importante e o que eu sempre penso antes de escrever uma promo? Vamos supor que você tem uma amiga e vocês vão assistir um filme. E você quer muito assistir o filme, sei lá, Toy Story, vamos dizer. Você está muito afim de assistir Toy Story, você já sabe mais ou menos do que se trata. Você pode até ter assistido e você quer convencer aquela sua amiga a assistir com você. Só que ela está com o controle remoto na mão. Você tem pouco tempo para conseguir convencer ela, deixar você assistir o Toy Story. Então, que pontos importantes que você vai falar para ela? A nossa cabeça, ela pensa muito rápido, né? Então, quando você vai convencer uma amiga... Não, amiga, deixa aí, porque, olha, o brinquedo, ele se apaixona, ele vai fazer uma trama aqui, não sei o quê. E você vai contar essa história em pouco tempo para essa sua amiga, para ela... você tentar convencê-la a deixar rolar o Toy Story. Então, a promo é isso, assim. É como você conta uma história para alguém de uma maneira rápida e que envolva ela e que convença ela. Porque, no fim, a promo ela é uma venda de um produto, ou de um filme, ou de uma série, ou do que quer que seja. Então, a gente tem 30 segundos para convencer aquele telespectador a assistir. Então... eu traduzo dessa maneira, sabe? Que é como você tentar convencer alguém. E quanto mais a sua fala for fluida, quanto mais a sua fala for tranquila e mais próximo daquele público que você quer atingir, mais fácil você tem de convencer. É muito interessante essa comparação com o filme, né? Porque a gente... é uma venda meio que sem parecer, sem ter uma cara muito de venda, mas é algo bem interessante. Eu gostei dessa comparação. É que assim, quando você fala... por exemplo, a própria TV, ela tem que te vender os outros conteúdos dela para você ficar interessado e ter a retenção, né, daquele público, daquele telespectador. Então, ela abre espaço de uma parte publicitária do intervalo comercial dela para anunciar os outros programas. E é aí que entra a parte da gente, do redator de promo, ou como a gente chama os nossos amigos de chamaders, que é justamente isso, da gente fazer
esse convencimento, né, da pessoa de assistir. E deve ser... É um grande desafio contar uma história em poucos Ah, segundos, E quando né? é 15 segundos? Nossa. É Não. mais ainda. É um desafio bem complicado aí, né? Mas deve mas ser é uma gostoso. delícia. É que antes era mais tranquilo. Eu encontrei umas amigas minhas antes de ontem. E foi um encontro que teve de pessoas que fazem chamadas, né? Tinha gente da Globo, da Record, da SBT, da Cultura, da Band, e eu consegui encontrar grandes amigas minhas, e foi uma delícia, assim. E o que eu estava falando para elas era justamente isso. Nossa, lembra da época que a gente só assistia um filme e tinha que fazer essa chamada? Ai, que delícia, porque hoje você tem que pensar, meu Deus, como é que vai ser isso num Reels? Meu Deus, como é que vai ser isso num relógio de rua? Como é que vai ser isso num outdoor? Como é que vai ser... Então, hoje está bem mais desafiador. Não que seja pior, mas é que traz mais ansiedade, traz mais... Com certeza, são muitas vertentes. Sim. E exige um trabalho aí maior e um conhecimento maior. Ainda bem que você gosta de estudar. Você já trabalhou, né, com produções, como você comentou antes, com produções voltadas para o público jovem, né, infantil, na Nickelodeon. O que mudou, o que muda, né, no formato de comunicação para esse público com os outros? O que você acha? Quando você trabalha com um público infantil, as leis do Brasil, elas são bem rigorosas quanto a isso, né? A principal coisa que a gente tem que levar em consideração é que você nunca pode falar com uma criança assista, veja, no imperativo. Porque quando você vai fazer algum tipo de comunicação dessa, por exemplo, sei lá, se você vai vender alguma coisa para uma criança, você nunca pode direcionar diretamente a criança. Você tem que direcionar para os pais, né? Compre para o seu filho tal coisa, faça seu filho ver tal coisa. Então, isso é o primeiro ponto que a gente tem que respeitar, né? Essa questão da linguagem. Quando você vai para a área da promo em si, né? Que é mais a venda do conteúdo, do Bob Esponja e tudo mais, o interessante é você sempre tentar levar ela para o lado divertido, né? Você não vai fazer uma promo altamente, né, pensando em 1001 coisas e linguagens subliminares e tal. Tem que estar tudo muito na cara. Então, vai ter diversão, vai ter aventura, vai ter... As palavras são batidas, mas a criança absorve isso, né? Vamos pensar que a criança ela tem ainda pouco repertório, né? A bagagem ela ainda é pouca. Então, você tem que usar as palavras mais batidas mesmo, que a criança tem essa similaridade, né? Para conseguir entender a mensagem que você está querendo passar. Porque, na verdade, no fim das contas, eu como mãe, a criança quer se divertir, ver o personagem ali passando por uma situação engraçada. Uma coisa que na Nick a gente usava muito e funciona pra caramba são as músicas, né? As crianças amam música. Conteúdo atrelado à música. Então, eu vejo sempre o conteúdo infantil assim bem divertido, bem engraçado, com palavras de fácil que a criança absorva fácil, e a música também sempre é um bom caminho. Sim, tem que ser de uma maneira, lógico, assertiva para a empresa, mas também de uma maneira responsável. Sim, pensando total. que é um público... É diferente de lidar com adultos, Muito. né? E essa questão... Muito interessante você ter comentado isso, de essas palavras, né? Que não podem, não são corretas de serem usadas, né? Porque acaba gerando algumas coisas nas crianças. Eu já fui criança. Eu acho que a publicidade voltada para o público infantil tem mudado bastante até. Muito. Mas esse desejo da criança... Até porque hoje as crianças nem sempre veem muito desenho pela televisão. Não. Mas, Não. por exemplo, uma história minha... Quando eu era pequena, no Discover Kids, passava muito um cachorrinho. Acho que era For Real Friends o nome, não lembro. E aí, eu ficava pedindo pro meu pai que eu queria um cachorrinho daquele. E era um cachorrinho que parecia um cachorrinho de verdade, mas era um cachorrinho. Cachorrinho. Resumindo, meu pai achou que eu queria um cachorro, me deu um cachorro. Então, tipo...
um exemplo de como aquilo ficava entrando na minha Sim. cabeça e eu queria, e eu todo dia eu acordava e eu falava daquele cachorro, porque eu queria aquele cachorro, e compre o cachorrinho ficava andando. Então, tipo, ficava mostrando os brinquedos, as coisas, o que é diferente hoje. Meu irmão tem 3 anos e as propagandas que ele assiste já são um pouco mais diferentes do que quando eu era pequena, por Sim. exemplo. Não mudou aí 20 anos, mas nem tanto. Mas acaba mudando aí a maneira como se comunicam com as crianças, que eu acho que é interessante e importante. Não, e na minha época, tinha uma propaganda que até hoje, se vocês pesquisarem, vocês vão encontrar, mas que foi muito... Hoje a gente olha para trás e fala, caramba, como é que deixaram essa propaganda? Que era do Compre Batom. Ah, Compre batom, compre batom. E aquilo ficava na nossa cabeça. E era essa repetição de compre. E imagina, hoje é totalmente proibido, né? E é engraçado você falar isso das crianças não assistirem mais propaganda. E é verdade, eu tenho uma menina de 8 e um menino de 3. E a minha filha, outro dia, estava vendo chamada até. Estava na Nickelodeon, porque eu estava... Na época que eu trabalhava na Nick. E eu estava vendo o intervalo, né? Para ver as promos que estavam saindo, como é que estavam saindo. E ela... Ai, mamãe, que chato, passa isso. Porque minha filha já era Netflix. Sim. Né? Era streaming. E... Ai, perdão. Deixa eu beber um gole de água. Mas eu acho que mesmo... Isso é muito louco, porque agora... Essa é uma discussão que a gente teve, inclusive, nesse fórum aí que eu fui, de como a gente vai fazer as promos virarem um atrativo. De como a promo, e assim como toda a comunicação, está virando conteúdo, entretenimento aliado à venda, né? Eu tenho uma convidada que a gente recebeu aqui, a Giovana, e ela falou, né, uma frase que acabou me marcando, que a melhor publi é aquela publi que não tem cara de publi. Porque tem muitas publicidades que me prendem, e no final que eu vou descobrir que é uma publicidade, que é uma promo, né? Porque se você já começa ali... Lógico, você tem que passar de uma mensagem rapidamente, como você já tinha comentado. Mas, assim, eu acho que tem tantas coisas que a gente acaba comprando ou se envolvendo, porque é muito interessante, legal o entretenimento, a narrativa ali, o roteiro é legal, do que só ficar vendendo, né? Sim. Lógico, provavelmente naquela época o Compre Batom vendeu muito, porque ficava na cabeça, mesmo sendo errado. Mas eu acho que as narrativas mais legais que ficam na cabeça, tem mais entretenimento, são as que acabam sendo mais assertivas, né? Principalmente, a gente é muito... hoje, a gente tem pouca paciência, por exemplo, de assistir um filme, porque é tudo muito rápido, você fica passando ali, você cansou daquele vídeo, e você cansa daquele vídeo muito rápido. 5 segundos, ai, que vídeo chato, vou pro próximo. Então, fica difícil de prender a atenção das pessoas por um tempo, né? Tá desafiadora essa parte. Tanto que a promo, o formato, vou dizer original, né? Mas o formato que foi praticado nos últimos anos é sempre assim, a gente faz a construção da história, né? A construção da chamada. Então, a gente começa... Nananana, e no final, normalmente, tem o arremate, né? Ou a piada, ou a resolução de um problema, ou, enfim, o que seja. E agora, o streaming... Inclusive, né, nesse evento que eu fui, estava também a moça da Amazon Prime, que estava falando justamente isso, que eu sei, porque eu já estou aplicando isso, né, na Pluto, que é onde eu estou trabalhando. A gente está na era do social first. O que é social first? É ter a linguagem social? Não. Das redes sociais? Não. O social first, ele vem do princípio de você tem que pegar a pessoa pelos 3 primeiros segundos, né? Que o tempo de retenção para a pessoa assistir ou não, ou passar, está em 3 segundos. Não é mais nem 5. Agora estamos em 3. E eles já aplicam isso no Amazon e também estão solicitando agora aqui para mim, né? Então, essa adaptação da linguagem mesmo, sabe? Então, até a promo está sofrendo com isso, de você fazer essa construção também na televisão. Sim. Que antes a gente conseguia ter o tempo de contar uma história.
Particularmente, eu, né, como já contei tanta história no outro formato, eu acho que era mais rico. Não que seja pior, assim, tá ruim. Não tá ruim, mas é que antes eu achava mais rico, sabe? Você fazer o gancho no final, você pegar... Sim. E também tem essa história do Hulk nos 3 primeiros segundos, enfim. Essa nova moda. Mas Tendência. na sua opinião, né, baseado na sua experiência, no que você vê, o que você acha que define uma boa promo? Uma boa promo é quando ela... Bom, da maneira comercial, com certeza. Eu vejo dois caminhos, tá? Eu vejo a maneira comercial, que é realmente assim, você vender o conteúdo, a pessoa saber o dia, a hora que vai passar, quando vai passar, como vai passar. Isso é o principal, tá? Essa maneira comercial, a venda mesmo, né? Porque eu acho que uma boa promo, ela tem que vender. E vender é fazer a pessoa assistir. E fazer a pessoa assistir é ela saber onde é, quando é e que horas ela tem que assistir. Isso na TV linear, na TV no streaming já é outra história, porque você assiste a hora que você quiser, mas você saber que tem aquele conteúdo lá. Agora, eu, como produtora e redatora de chamadas, eu vejo que uma boa promo é aquela que conta uma história muito bonita. Não que a que conta uma história muito bonita não possa também vender, mas é que, às vezes, a história é tão bonita, que você fica pego na história e, às vezes, você não sabe, você se perdeu ali, quando... Né? Então, a gente tem até um Oscar, né, que é internacional, que chama Gemma Awards, que é muito conhecido pelas pessoas que são de chamadas, e que faz essas premiações. Então, são promos que você fala, caramba, meu Deus, como é que esse cara teve essa ideia e tudo? Sim. Que é muito legal. É nosso Cannes, né? E quando a pessoa consegue juntar essas duas coisas em uma só, aí pronto, aí é um golaço. É que, às vezes, realmente, você vê a promo, você fica com aquela história na cabeça, mas você não lembra onde é e o canal que é. E isso, para mim, é uma falha, sabe? São muitos detalhes, né? Se você for parar para pensar tudo que você comentou, ainda mais com todas essas mudanças, né? Ainda mais se for para criança, por exemplo. Mas essa questão dos 3 primeiros segundos, aí junta tudo, tem que saber vender, mas também tem que ter uma boa narrativa. São muitos detalhes. Eu acho que pro roteirista é muito difícil, para quem produz é muito difícil. Né? Tudo exige aí um trabalho em equipe bem linear para que todo mundo consiga conciliar todos esses pontos e realmente dê certo, né? Nem sempre dá. Mas... às vezes você pode pegar essa pessoa no começo, não só com o texto, mas com uma boa trilha, ou com um bom sound effect, ou com uma boa imagem, sabe? Então, por exemplo, para promo de filme, o que eles pedem, nos 3 primeiros segundos, ter o rosto do talento, né? Do ator que seja o mais conhecido e tal. Porque isso também já gera essa identificação, já gera esse entendimento do que estamos falando, né? Sim. Também é outra técnica que eu posso dizer que está sendo pedida agora. O que acaba sendo, como você comentou já no começo, acaba sendo mais difícil do que um trailer. Porque tem menos tempo. Exato. Então, precisa logo de cara, lógico, mostrar a capa da pessoa mais importante. Ainda mais, eu acho que ainda se trata ainda de mais difícil quando são filmes que as pessoas já estão esperando. Não sei, pode ser uma opinião. Mas eu acho que quando a gente já está esperando, a gente assiste com uma expectativa de algo, né? Por exemplo, de um filme que vai lançar, sei lá, Transformers, número sei lá quantos milhões. Aí... as pessoas já estão esperando aquilo. Então, eu acho que... Lógico, as pessoas vão assistir. Mas eu já vi muita gente falando assim, sei lá... Lógico, vamos voltar um pouco pro lado do trailer. Mas, tipo, putz, o trailer era ruim. Então, não tô muito afim de assistir. Então, eu acho que tem a promo ali, tem um papel bem importante na decisão se as pessoas vão assistir ou não. Principalmente de algo que as pessoas já estão esperando. Mas, lógico, de algo novo...
precisa chamar muita atenção também, É, né? mas o que é legal no que eu faço na promo, mais do que no trailer, né? Eu amo trailer, tá? Mas o que eu acho legal na promo é que ela muda. Por exemplo, vamos dizer, você falou Transformers. O Transformers, no trailer, ele tem, obrigatoriamente, para te contar uma história. Sim. Você tem que entender, às vezes é maquiado, né? Que às vezes tem mais ação do que, tipo assim, o cara pegou todas as cenas de ação e tacou no trailer, Sim. entendeu? Então você vai achando que, nossa, vai ser ação maravilhoso, do começo ao fim. E não, ele pegou, tipo, os 10 minutos de trailer, 10 minutos de ação que ele tinha e tacou tudo no trailer. E você tem que entender, vai ter o robô que vai atacar a cidade e agora o mundo tá lascado. Tudo bem, você vai entender. Agora, por exemplo, quando isso vai para a linguagem da promo, ela varia. Eu não tenho essa obrigação de contar essa história. Eu não tenho. Então, o que eu vou fazer? Se é na Record, é uma linguagem. Se é na Nick, é outra linguagem. Se é na Cultura, é outra linguagem. Então, porque assim, cada canal tem seu jeito de comunicar. Como eu falei, é que nem você contando para uma amiga. Se eu contar o mesmo filme, não vai ser igual. Entendeu? Totalmente diferente. Vai ser totalmente Até diferente. porque as partes que te chamaram a atenção são diferentes das minhas, né? Exatamente. E a questão da linguagem mesmo. Por exemplo, vamos dizer, agora, do Homem-Aranha, que vai passar na Pluto. Eu tinha que fazer uma chamada do Homem-Aranha. Era o maravilhoso, o espetacular Homem-Aranha. Eu não tenho que contar a história. Justamente foi pedido para mim o contrário. Não precisa contar a história. Então, eu começo a minha chamada falando assim, aviso, tire as pessoas que têm medo de aranha da sala, mais ou menos assim. Porque essa ação tem tudo para grudar em você, enfim, e aí eu desenrolo. Mas é isso, assim, é essa linguagem da Pluto. Agora, se fosse a linguagem da Paramount Plus, por exemplo, não. Ela é mais uma linguagem de trailer. Então, vai entrar um Homem-Aranha, e a gente entra com cartela tela cheia, não sei o quê, e menos locução, e mais cartela cheia, que a gente chama, né? Mais lettering, assim, e trilha, e vai intercalando com imagem, e vai indo e vai voltando. Então, é totalmente diferente. Agora, se fosse na Record, já seria outra história. Nessa segunda, você não pode perder muita ação na sua tela, não sei o que, já é uma outra maneira. Então, assim, é muito legal como cada lugar tem sua maneira de comunicar e a promo, ela tem que ter esse papel. O roteirista lá é um jeito, o roteirista lá é outro, e assim Sim. vai, entendeu? É muito legal isso. Interessante, né? E tá Diferente do trailer, né? outra proposta, né? É diferente. Acaba, lógico, mostrando um pouquinho do que vai acontecer, mas com outra proposta, né? O que Sim. acaba... um não exclui o outro, né? Não exclui. Acabam se complementando. Talvez se você vê aquela promo, você vai atrás do trailer para saber se realmente você quer assistir, né? Eu acho que talvez seja um caminho aí, né? E como você comentou no começo, é uma área muito nova, que poucas pessoas conhecem, né, essa área da promo. Então, o que você diria para um profissional de publicidade, né, da comunicação, que quer seguir nessa área, que está começando, que quer começar a estudar sobre isso, entender um pouco mais? Sim. Eu queria dizer que a área ela é bem antiga. Ela já está há muito tempo. O que acontece é que antes era desenvolvida apenas e exclusivamente pelos profissionais de televisão, que têm formação em rádio e TV ou que foram criados dentro da televisão. Porque a promo ela foi muito passada de geração para geração, sabe? Como eu te falei, quando eu caí lá, eu não sabia nem o que era. E eu estava fazendo faculdade de rádio e televisão. Então, eu caí lá no meio e aprendi com as minhas amigas, que são minhas amigas até hoje. Deixa elas escutarem isso. O que está mudando hoje é que eles estão pegando profissionais de publicidade. Por quê? Porque o streaming permitiu isso. Porque agora não é dentro da televisão, né? Está expandindo para agências, justamente por esse 360. Então, eu acho que o profissional de publicidade
é que ainda não tem tanto conhecimento dessa área. Sim. E é justamente isso que eu, como aluna da Belas Artes e fazendo produção publicitária aqui, vejo que é uma área que os estudantes de publicidade deveriam sim ter conhecimento, porque é uma outra opção de carreira, uma outra opção, uma a mais, né? Tanto da parte de design, de edição, de sonorização, de roteiro, de produção, tem bastante campo. É mais uma vertente, né? É mais uma vertente. E o que eu acho que, se eu pudesse, sei lá, dar um conselho, não sei, e eu acho que isso para todas as áreas é, primeiro, a curiosidade, né? Que eu acho que a curiosidade é que abre as portas e te traz para outros lugares, pesquisar e cada vez mais ter buscar conhecimento. E o segundo é o tal do network, né? Sim, muito importante. Na minha área, eu acho que é um dos pontos principais, assim, porque como é muito pequeno, todo mundo meio que se conhece, então um vai indicando o outro. Então, são essas duas coisas. Assim, alimentar seu network e a curiosidade. As duas palavras que a gente mais fala aqui, repertório e networking. São as palavras que a gente mais repete. Repertório é bom. São as coisas... O repertório tem a ver com isso da curiosidade. Claro, você tem que total. ter curiosidade. E uma frase que a gente sempre fala... O publicitário... Ninguém pode ter preconceito com nada, mas o publicitário está proibido. Você tem que conhecer sobre as coisas, sobre a sua área, entender sobre o que você está fazendo. E assim... Mesmo que você não goste, por exemplo, pode ser que você não goste do Homem-Aranha, mas você tem que conhecer, você tem que entender, você tem que estudar. Pode ser que você... Talvez seja zero interessante para você desenho, mas você tem que entender, tem que estudar, tem que estar antenado e tal. Então, o repertório é muito importante, que a gente sempre bate nessa tecla. E o networking também é outra tecla que a gente sempre bate. Acho que para qualquer área, mas para o profissional da comunicação, é muito importante. Muito, muito, muito mesmo. O repertório, você falou a palavra maravilhosa, assim, porque você vai pesquisar, você vai buscar, você vai ver o que estão fazendo, como você pode fazer diferente. Isso é muito legal mesmo. Com certeza. Bom, Raquelzinha, muito obrigada obrigada pela foi tão sua... legal. Passa muito rápido, né? Eu falaria tão mais. Passa muito rápido, a gente tenta juntar aqui as informações mais importantes e mais legais para transmitir a mensagem de maneira mais simplificada daquele tema que a gente quer trazer, de uma maneira mais acessível. E foi um prazer te receber foi um prazer aqui. mesmo. Muito obrigada por ter Obrigada a vindo e pro seu tema. Como eu falei, é um tema inédito. A gente nunca trouxe sobre o audiovisual aqui. E por incrível que pareça, porque a gente, né, trabalha com audiovisual. Mas muito obrigada. Obrigada a você. E foi um prazer. Igualmente. Tchau, tchau, gente. E esse foi mais um Publicast.